Bom, pessoal, agora nós passamos para a última parte desse módulo 2, que seria a FFT of Selection Over Time, mais conhecido também como a transformada rápida de Fourier, né? É, essa operação nos permite obter, né, informações sobre a frequência, né, do nosso sinal, no caso da nossa variável, né? E no paraview, esse filtro a gente vai retornar para a gente, né, um gráfico ali de amplitude e frequência, onde a gente vai conseguir analisar as frequências naturais, né, do nosso sistema, as frequências que o nosso sistema mais responde, né, como aqui a gente está analisando. No caso ali, nesse nosso caso de base, né, que é o vórtice de von Karman, a gente vai conseguir ver, de acordo com a periodicidade ali dos vórtices, né, qual frequência que ele está que essa periodicidade está ocorrendo e em qual frequência que ela está respondendo mais, né? Isso é muito interessante em casos aí de aplicações de interações fluido-estrutura, por exemplo, onde, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um escoamento ao redor de um cilindro, né? Mas se a gente abstrair um pouco, numa aplicação aí de engenharia, a gente consegue imaginar um duto, né, de passagem, de repente, de óleo ou de gás no fundo do mar, né, que esteja apoiado assim, por exemplo, em rochas ou na própria areia, né, do fundo do mar, e a gente tem o escoamento ali, né, da maré, as correntes, né, as correntezas passando por esse duto. E o que vai acontecer é esse escoamento que a gente está vendo, né, ao redor do cilindro e a formação de vórtices, de uma forma que o nosso duto vai começar a vibrar, né, vai começar a variar com essa frequência, podendo levar aí a um certo desgaste ou até mesmo um colapso, né, do nosso duto, dependendo aí também da frequência natural que esse duto foi construído, né. Então é importante saber, né, ter esse tipo de ferramenta e fazer esse tipo de simulação para que a gente possa prever se a frequência na qual o duto vai estar vibrando vai ser igual à frequência natural do material do duto. E se isso vai ocasionar aí, de repente, um aumento ali das amplitudes de vibração, né, uma ressonância, o que pode levar à falha do nosso sistema, tá? Então aqui, só a fim de curiosidade, a gente tem, né, a equação aqui, né, da transformada de Fourier. Não é o escopo do curso, então eu vou passar rapidamente, mas só a fim de curiosidade mostrar para vocês como é a formulação. E aqui mais uma vez o nosso caso base, né, de vórtice de von Karman. E o passo a passo para se utilizar esse filtro é basicamente você pesquisar por FFT, né, ou ali nos filtros em ordem alfabética, e procurar por FFT of Selection Over Time. Após isso, basta selecionar o ponto no qual você deseja extrair a informação, né? A gente vai selecionar por volta ali de 3 pontos após o nosso cilindro, para a gente conseguir ver a variação ali, se existe alguma variação no campo de frequências, né? E após isso, uma representação aqui dos pontos, nesse caso, selecionados. E o resultado que a gente vai obter será algo parecido com isso, né? Com aqui a resposta em frequências, né? No caso do nosso ponto ali que a gente alocou, né? A gente está vendo aqui que tem dois pontos, né? E nos três, duas amplitudes, né? Em frequências diferentes nos três pontos que a gente selecionou. Bom, passando então para o paraview, né? Vamos fazer aí esse procedimento da transformada rápida de Fourier. Como eu sei que eu vou ter que selecionar um ponto no meu domínio, eu já vou deixar aqui habilitada a visualização da malha computacional, que vai facilitar para eu selecionar esse meu ponto. Então, eu vou digitar FFT, dar um Enter. E agora, né, na seleção de pontos, no Select Points On, eu vou selecionar um ponto nessa região aqui do domínio, pode ser. E aqui em FFT eu vou clicar em Copy Active Selection. Com isso, a gente já consegue, ele já copiou esse ponto para cá e dando um Apply, ele vai processar esse dado e aqui ao lado ele vai abrir já o nosso gráfico esperado, né? Como a gente consegue ver, a gente tem nessa região esse tipo aqui de resultado já no caso da amplitude e em frequências, né? Agora, se eu dividir essa tela aqui em abrir um novo render view, né? O que eu vou fazer agora é abrir um outro FFT, mas agora em outro ponto, né? De forma que a gente consiga fazer uma visualização de um ponto mais distante, talvez aqui. Vamos ver. Esse ponto, por exemplo. Esse ponto mais distante. Copiando a seleção. Apply. Ele abriu aqui, então eu vou selecionar essa. E agora, clicando aqui, eu vou deixar só esse aqui habilitado. E a gente pode ver que os gráficos são bem parecidos, mas tem uma leve diferença aqui
dependendo aí do passo de tempo da nossa simulação, né, de conforme ele chegou, ele já capturou aqui em todos os tempos. Então, com isso, a gente já consegue fazer essa visualização já no domínio aí do tempo, né, passando pela transformada de Fourier. Então, pessoal, essa era a última aula do nosso módulo 2. Espero vocês no próximo módulo. Até mais.